Vamos, nesse instante, relaxar nosso corpo, suavizar nossa alma, fechar os olhos para prestar atenção no livro que eu estou lendo para vocês, Reiki, a terapia do terceiro milênio, de Johnny DiCarli. Vamos ver. O professor Johnny DiCarli foi ao Japão e lá ele achou um memorial com uma inscrição talhada, memorial ao Sensei Mikao Usui, ao professor Mikao Usui. Nós vamos ler o monumento ao Sensei Usui por sua honrada obra. Tradução sem modificações. Então vamos ler. Aquilo que se pode realizar naturalmente através do desenvolvimento e educação é chamado de virtude, é chamado de mérito. Difundir o método de liderança e ajuda e praticá-lo. É chamado de mérito difundir um método de liderança e ajuda e praticá-lo. Somente as pessoas de muitos méritos e grande quantidade de virtudes é que podem ser consideradas grandes criadoras, pessoas que começam um novo aprendizado e tornando-se conhecidas e tornam-se conhecidas desde tempos remotos. Podemos dizer que o Sensei Usui é uma pessoa admirável. Ele começou de um modo novo, um método de aperfeiçoar o corpo e o espírito, baseado no Reiki, no universo. Ao ouvirem o nome Ao ouvirem o rumor sobre o método, pessoas que queriam aprender esse tratamento médico e serem curadas, afluíram de todas as regiões imediatamente. O Sr. Usui, cujo nome popular é Mikao Usui, e o nome de batismo é Gyohan, veio de Taniai Village, distrito de Yamagata, prefeitura de Gifu. Ele tinha um antepassado chamado Tsanetani Shiba, que teve participação ativa como comandante militar entre término do período Heian e o início do período Kamakura, 1180 a 1230. O nome real de seu pai é Taneuji e o nome popular é Uzaemon. Sua mãe era oriunda da família Kaui. O Sr. Usui nasceu em 15 de agosto de 1865. Educou-se em meio às dificuldades de sua infância. Estudou com afinco e bastante esforço, e suas habilidades sempre foram muito superiores às de seus amigos. Depois de crescido, foi para a Europa e a América, Estados Unidos. Também estudou na China. Apesar de seu real talento, nem sempre era bem-sucedido na vida. Embora compelido a levar uma vida infeliz e pobre, a
A miúde tinha que colaborar de esforços para fortalecer corpo e mente, sem esmorecer ante as dificuldades. Um dia o Sr. Uzui subiu o Monte Kurama, onde iniciou penitência. Enquanto jejuava, subitamente, no 22º dia, sentiu sobre a cabeça grande energia reiki, e ao mesmo tempo que era despertado espiritualmente, adquiriu o poder de cura reiki. Quando tentou em seu próprio corpo e em seus familiares, obteve resultados imediatos. Então, Mikao Uzui, ele queria muito auxiliar as pessoas e curar as pessoas. Ele disse: é muito melhor dar esse poder largamente para um número grande de pessoas no mundo e desfrutá-lo entre elas do que mantê-lo exclusivamente entre os membros da própria família. Então, Mikao Uzui foi fabuloso. Graças a ele, nós temos o reiki que funciona, que dá muito auxílio às pessoas. Ele nos alivia, ele nos relaxa e vai melhorando a nossa saúde. Então, fica bem. Namastê. Vamos, nesse instante, relaxar nosso corpo, suavizar nossa alma, fechar os olhos para prestar atenção no livro que eu estou lendo para vocês, Reiki, a terapia do terceiro milênio, de Johnny DiCarli. Vamos ver. O professor Johnny DiCarli foi ao Japão e lá ele achou um memorial com uma inscrição talhada, memorial ao Sensei Mikao Uzui, ao professor Mikao Uzui. Nós vamos ler o monumento ao Sensei Uzui por sua honrada obra. Tradução sem modificações. Então vamos ler. Aquilo que se pode realizar naturalmente através do desenvolvimento e educação é chamado de virtude, é chamado de mérito. Difundir o método de liderança e ajuda e praticá-lo. É chamado de mérito difundir um método de liderança e ajuda e praticá-lo. Somente as pessoas de muitos méritos e grande quantidade de virtudes é que podem ser consideradas grandes criadoras, pessoas que começam um novo aprendizado e tornando-se conhecidas e tornam-se conhecidas desde tempos remotos. Podemos dizer que o Sensei Uzui é uma pessoa admirável. Ele começou de um modo novo, um método de aperfeiçoar o corpo e o espírito, baseado no Reiki, no universo. Ao ouvirem o nome o rumor sobre o método, pessoas que queriam aprender esse tratamento
fez tratamento médico e serem curadas, afluíram de todas as regiões imediatamente. O Sr. Uzui, cujo nome popular é Mikao Uzui, e o nome de batismo é Gyohan, veio de Taniai Village, distrito de Yamagata, prefeitura de Gifu. Ele tinha um antepassado chamado Tsunetani Shiba, que teve participação ativa como comandante militar entre término do período Heian e o início do período Kamakura, 1180 a 1230. O nome real de seu pai é Taneuji e o nome popular é Uzaemon. Sua mãe era oriunda da família Kawei. O Sr. Uzui nasceu em 15 de agosto de 1865. Educou-se em meio às dificuldades de sua infância. Estudou com afinco e bastante esforço, e suas habilidades sempre foram muito superiores às de seus amigos. Depois de crescido, foi para a Europa e a América, Estados Unidos. Também estudou na China. Apesar de seu real talento, nem sempre era bem-sucedido na vida. Embora compelido a levar uma vida infeliz e pobre, a miúde tinha que colaborar de esforços para fortalecer corpo e mente, sem esmorecer ante as dificuldades. Um dia o Sr. Uzui subiu o Monte Kurama, onde iniciou penitência. Enquanto jejuava, subitamente, no 22º dia, sentiu sobre a cabeça grande energia reiki, e ao mesmo tempo que era despertado espiritualmente, adquiriu o poder de cura reiki. Quando tentou em seu próprio corpo e em seus familiares, obteve resultados imediatos. Então, Mikao Uzui, ele queria muito auxiliar as pessoas e curar as pessoas. Ele disse: é muito melhor dar esse poder largamente para um número grande de pessoas no mundo e desfrutá-lo entre elas do que mantê-lo exclusivamente entre os membros da própria família. Então, Mikao Uzui foi fabuloso. Graças a ele, nós temos o reiki que funciona, que dá muito auxílio às pessoas. Ele nos alivia, ele nos relaxa e vai melhorando a nossa saúde. Então, fica bem. Namastê. Vamos, nesse instante, relaxar nosso corpo, suavizar nossa alma, fechar os olhos para prestar atenção no livro que eu estou lendo para vocês, Reiki, a terapia do terceiro milênio, de Johnny DiCarli. Vamos ver. O professor Johnny DiCarli foi ao Japão e lá ele achou um memorial com uma inscrição talhada, memorial ao sensei Mikao Uzui, ao professor Mikao Uzui. Nós vamos ler o monumento ao sensei Uzui por sua honrada obra. Tradução sem modificações.
Então vamos ler. Aquilo que se pode realizar naturalmente através do desenvolvimento e educação é chamado de virtude, é chamado de mérito, difundir o método de liderança e ajuda e praticá-lo. É chamado de mérito difundir um método de liderança e ajuda e praticá-lo. Somente as pessoas de muitos méritos e grande quantidade de virtudes é que podem ser consideradas grandes criadoras, pessoas que começam um novo aprendizado e tornando-se conhecidas e tornam-se conhecidas desde tempos remotos. Podemos dizer que o Sensei Usui é uma pessoa admirável. Ele começou de um modo novo, um método de aperfeiçoar o corpo e o espírito, baseado no Reiki, no universo. Ao ouvirem o nome Ao ouvirem o rumor sobre o método, pessoas que queriam aprender esse tratamento médico e serem curadas, afluíram de todas as regiões imediatamente. O Sr. Usui, cujo nome popular é Mikao Usui, e o nome de batismo é Gyohan, veio de Taniai Village, distrito de Yamagata, prefeitura de Gifu. Ele tinha um antepassado chamado Tsunetani Shiba, que teve participação ativa como comandante militar entre término do período Heian e o início do período Kamakura, 1180 a 1230. O nome real de seu pai é Taneuji e o nome popular é Uzaemon. Sua mãe era oriunda da família Kawei. O Sr. Usui nasceu em 15 de agosto de 1865. Educou-se em meio às dificuldades de sua infância. Estudou com afinco e bastante esforço, e suas habilidades sempre foram muito superiores às de seus amigos. Depois de crescido, foi para a Europa e a América, Estados Unidos. Também estudou na China. Apesar de seu real talento, nem sempre era bem-sucedido na vida. Embora compelido a levar uma vida infeliz e pobre, a miúde tinha que colaborar de esforços para fortalecer corpo e mente, sem esmorecer ante as dificuldades. Um dia o Sr. Usui subiu o Monte Kurama, onde iniciou penitência. Enquanto jejuava, subitamente, no 22º dia, sentiu sobre a cabeça grande energia Reiki, e ao mesmo tempo que era despertado espiritualmente, adquiriu o poder de cura Reiki. Quando tentou em seu próprio corpo e em seus familiares, obteve resultados imediatos. Então, Mikao Usui, ele queria muito auxiliar as pessoas e curar as pessoas.
Ele disse: é muito melhor dar esse poder largamente para um número grande de pessoas no mundo e desfrutá-lo entre elas do que mantê-lo exclusivamente entre os membros da própria família. Então, Mikao Usui foi fabuloso. Graças a ele, nós temos o Reiki que funciona, que dá muito auxílio às pessoas. Ele nos alivia, ele nos relaxa e vai melhorando a nossa saúde. Então, fica bem. Namastê. Vamos, nesse instante, relaxar nosso corpo, suavizar nossa alma, fechar os olhos para prestar atenção no livro que eu estou lendo para vocês, Reiki, a terapia do terceiro milênio, de Johnny DiCarli. Vamos ver. O professor Johnny DiCarli foi ao Japão e lá ele achou um memorial com uma inscrição talhada, memorial ao Sensei Mikao Usui, ao professor Mikao Usui. Nós vamos ler o monumento ao Sensei Usui por sua honrada obra. Tradução sem modificações. Então vamos ler. Aquilo que se pode realizar naturalmente através do desenvolvimento e educação é chamado de virtude, é chamado de mérito, difundir o método de liderança e ajuda e praticá-lo. É chamado de mérito difundir um método de